Antônio Rodrigues, Além da Notícia. Hoje é domingo e eu vou fazer um vídeo diferente, ao contrário de falar sobre política, ao contrário de falar sobre os temas econômicos que são comuns na pauta do nosso canal. Hoje eu queria falar sobre um cinema, queria falar sobre um filme, o filme mais importante desse ano, que está concorrendo ao Oscar em praticamente todas as premiações, e que se chama 1917. É um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheiras, uma guerra que transformou os homens em ratos, pelo menos é assim que os historiadores dizem, e que foi um ponto inicial nos grandes conflitos da humanidade, das chamadas guerras modernas, não é? Primeira vez que se usou aviões em combate e havia um profissionalismo muito grande na preparação desses pilotos, eram verdadeiros heróis em suas nações, em seus países respectivos. Mas antes eu gostaria que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. É importante lembrar que o like ele qualifica o canal, não é? Ele dá relevância ao canal e evidentemente pode contribuir sem dúvida para ampliar o número de visualizações. Bom, o filme de Sam Mendes, 1917, ele gira em torno de um personagem, não é? Scofield, William Scofield, ou simplesmente Will. Ele é um cabo do exército inglês e recebe uma missão. Ele tem a missão de levar uma carta para um comandante de uma das tropas da frente de combate, que planeja uma incursão determinante, uma incursão final, uma solução final para o conflito, por conta do recuo de tropas alemãs. Acontece que esse recuo ele foi uma simulação. Os alemães estavam montando, na verdade, uma armadilha para as forças aliadas e fingindo a retirada, quando na verdade eles estavam se reorganizando nas suas próprias linhas para eles sim darem uma solução final ao conflito, eliminando um dos mais importantes batalhões de combate ingleses daquela guerra, da Primeira Guerra Mundial. Mas esse filme ele não traz aquelas imagens espetaculares que a gente está acostumado a ver nos filmes sobre guerras. Ele não traz absolutamente cenas épicas, que também são bastante comuns nos filmes de guerra. Eu já vi muitos filmes como O Mais Longo dos Dias, que fala sobre o dia D, não é? Que é a invasão da Normandia, O Resgate do Soldado Ryan, que também trata sobre isso, e foi o primeiro filme de guerra a tratar o combate de uma forma mais humanizada, mostrando de perto a situação de cada combatente, né? A câmera ela praticamente acompanha em tempo real o elemento, o indivíduo, o soldado que está combatendo ali na linha de frente, mostrando o seu drama pessoal. É um filme, O Resgate do Soldado Ryan, ele tem um conteúdo épico, gigantesco, com imagens espetaculares dos combates, né, com tomadas aéreas e tudo, mas trata de maneira bem particular, não é? A câmera lá acompanha o soldado, acompanha o seu desembarque na Normandia e até quando acontecem o desfecho, sempre ela vai dando esse passo a passo. É mais ou menos essa a ideia desse filme, 1917, em que a câmera, a história se dá em um dia. Não é uma história em vários momentos, ela se dá em um dia. E a câmera ela acompanha o Will Scofield desde que ele sai da sua trincheira, da trincheira inglesa, passando pela Terra de Ninguém, que é uma área entre as duas linhas de frente, né? Tanto a inglesa quanto a alemã tem uma área que é chamada de Terra de Ninguém, até chegar nas trincheiras inimigas, e a câmera vai todo o tempo acompanhando esse camarada. É a história de um combatente, não é a história de um homem só, é a história de um conflito, claro, mas a câmera ela segue a sua trajetória. Praticamente nós temos ali 40 minutos, 1 hora em plano contínuo, né? Diálogos, sustos, sobressaltos, explosões, mas sempre homem a homem, não é? Sempre homem a homem. A câmera, eu também pensava que esse filme ele teria ações, né, espetaculosas. Não tem ação espetaculosa. Tem o combate propriamente dito, como era feito. Não eram pessoas que foram preparadas para a guerra, receberam a convocação e um treinamento superficial e foram colocadas ali para combater como os ratos, né? Inclusive
A Primeira Guerra Mundial ela é considerada a guerra de trincheiras exatamente porque ela transformou os homens em ratos. Eles escavavam trincheiras ao longo de praticamente toda a linha de frente e colocavam arames para dar proteção a elas, com o intuito de conter os avanços inimigos. Por quê? Porque era uma guerra, de fato, homem a homem. Não havia os armamentos, a tecnologia que se tem hoje. Tinha que ser no combate de rifle, no combate pessoal, físico. E o grande lance desse filme, vou dizer assim, lance, não é interessante a gente falar esse termo, é que ele consegue cumprir, recebe junto com um amigo dele a missão, consegue cumprir, mas não é lutando, ele tem um único combate, efetivamente falando, que é exatamente quando se vai atravessar um determinado rio em solo francês, porque a França estava ocupada pela Alemanha, e realmente ali existe um atirador em algum lugar, e ele consegue, combatendo, não é? Consegue derrotar esse camarada que estava entrincheirado numa casa em ruínas logo depois do rio. Bom, havia dois tipos de trincheiras nessa guerra, já que a gente está falando sobre as trincheiras. As trincheiras inglesas e dos aliados, que os franceses também tomavam parte, e a trincheira alemã. Os territórios alemães, inclusive a França já havia sido anexada, a Alemanha sempre teve essa mania de grandeza, né? Sempre foi um país que fez guerras com o objetivo de dominar o mundo. Isso se projetou também e principalmente durante a Segunda Guerra com a implementação do Terceiro Reich, de Adolf Hitler. Mas bom, nesse tempo Hitler ainda era um cabo do exército alemão, ele não teve participação muito efetiva nesse conflito. O fato é que não há muitos combates, o único combate que eu vejo realmente como destacável esse combate de tiro, né? E finalmente ele consegue se sobressair, depois ele continua avançando pelo território do inimigo e tendo que enfrentar alemães, mas fugindo para garantir a própria vida e o cumprimento da missão, porque o seu objetivo não era detonar ninguém, matar ninguém. O seu objetivo era entregar uma carta do comando-geral do exército inglês para o coronel Mackenzie, que era o camarada que estava à frente das tropas que iriam avançar sobre os alemães. Então, sua missão é essa, né? E aí, por conta disso, você não vai absolutamente encontrar luta corporal. Tem alguns lances, tem algumas cenas assim que realmente mostram bem de perto, né, essa situação. Mas nada de muitos lances, nada de cenas espetaculosas. Então é um filme muito bom, é um filme humano que traz a guerra, que traz a compreensão da guerra para o aspecto humanístico, né? A gente não vê apenas a guerra como um efeito visual, como a Primeira Guerra em que se usou aviões. O Santos Dumont, inclusive, teria se desgostado com o seu invento, ele que é considerado o pai da aviação, e não os irmãos Wright, que são americanos, por conta do uso militar dos aviões. E há, inclusive, uma cena de combate aéreo nesse filme que a gente vê de longe, a gente vê pela visão do próprio soldado. A câmera não vai até lá em cima focar os aviões, trazer aquela cena excitante, não. Você fica vendo daqui do solo como se você fosse o próprio combatente. Então esse filme ele traz a guerra, traz o entendimento do conflito para o seu próprio campo pessoal. E é isso que o diferencia e é isso que tem destacado realmente essa grande obra do Sam Mendes. Uma obra de arte, sem nenhuma dúvida. Então essa é a minha impressão sobre o filme, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Se não gostou também não tem problema, você pode deixar aí o seu dislike. É por demais interessante a gente valorizar e respeitar as opiniões, inclusive as contrárias. Mas espero que você continue conosco. Uma semana que promete muito a partir de segunda-feira, movimentação política no Congresso Nacional, movimentação política no Supremo Tribunal Federal, o próprio governo, né, está enredado numa série de atos que demandam muito cuidado da nossa sociedade brasileira. Tony Rodrigues, Além da Notícia.